Na hora de criar as camadas, sim. Aham. Aham. Posso abrir aqui o seu trabalho para você me falar sobre isso? Aí eu vou entender melhor. Eu vou compartilhar a tela. Sim, eu, deixa eu entender. Aqui está aberto. Tá vendo aí? Qual seria o caso então? Quando, por exemplo, aqui se- o Ctrl no caso ou é a ferramenta de seleção aqui? Ah, tá, entendi. Então deixa eu voltar aqui no seu traço. Aqui, por exemplo, né? Aí você fez assim, você veio aqui e aí pro próximo você tinha que fazer outra. Tem uma função aqui da varinha mágica que é a seguinte, ó. Para mim adicionando seleção, eu seguro o Shift. Aí você vai adicionando seleção nessa mais seleções, né, para ficarem juntas. Aí tá vendo? Todos estão selecionados ao mesmo tempo. E o contrário funciona também. Se eu segurar o Alt, ele tira a seleção. Tá vendo? Isso. Aí depois disso, né, a gente cria a camada e aí você vai colorir essas pétalas aqui. Isso, exatamente. Isso. Aí depois, se você tiver que selecionar essa camada nova criada aqui, de novo, você pode vir aqui, né? Aí sim, o Ctrl funciona quando você clica aqui, ó. Dentro, segura o Ctrl e clica na miniatura aqui da camada. Tá vendo? Aí ele vai selecionar isso aqui. Que às vezes você quer colocar alguma outra coisa aqui, alguma informação, né? Ele vai selecionar aqui. Mais alguma dúvida? Legal. O legal dessa atividade, eu não sei se vocês gostam dessa questão, mas quando a gente desenha ele todo em camadas dessa forma, né, todo separado, eu gosto de ir tirando coisas para ver como é que fica, sabe? Sem alguma informação, assim, eu também gosto bastante sem o traço. Dá um resultado mais leve, dependendo, né, do que você quer, funciona mais, assim. Ainda mais se for um fundo escuro, um pouco mais escuro, por exemplo, quando você joga aqui, ele, ele realça mais as cores.
Vai. Ixi, tá falando. Consegui pelo e-mail mesmo. Por enquanto tá leve, né? Olha o contraste, que legal. Acho muito massa. Enfim. Você mandou pelos 2 meses. Eu nem abri o e-transfer. Ele deve, né, cancelar lá em breve. Alguém tem alguma outra dúvida, igual a Brenda, quer discutir aqui com a gente? Minha dúvida, da Stephanie. A minha dúvida foi quando eu coloquei a cartela de cor e quando fui extrair a cor através do conta-gota. Não ficou da cor exatamente da cartela. Por exemplo, tinha um vinho na cartela e quando colocava no desenho ele ficava muito claro. Deixa eu ver o que pode ser. É, Stephanie, no caso, então, vou até abrir o seu lá, posso abrir, né? Deixa eu ver, você me mandou? Ok, vamos abrir o da Stephanie. Opa, ato falha aqui. Estraguei seu design, só um minuto que eu vou retroceder. Pronto. Aqui tá sem a cartela já, né? No caso, esse é o seu. Isso. Vou pegar emprestada a cartela da Brenda aqui que ela deixou no arquivo. Hum, Opa, tem que diminuir essa cartela aqui. A da Brenda ficou gigante. Por isso que ficou pesado, Brenda. Mas normalmente é assim mesmo, quando a gente faz a arte. Seu arquivo realmente ficou pesado. Mas. Não, que você fez em grande, assim, mas é bom, porque é assim mesmo que tem que ser. Entendi. Aqui. Ok. Beleza, deixa eu ver aqui. Aí, sua dúvida foi quando eu coloquei a cartela de cor e fui extrair a cor através do conta-gota, não ficou da cor exatamente da cartela. A cartela, quando ela vem aqui eu não sei se pode ser isso, mas é um caso. Quando ela vem aqui pro Photoshop, ela vira um bitmap. O bitmap quer dizer que ela é feita por quadradinhos de cor, né? Algumas vezes, tá vendo? Se eu der um zoom muito grande aqui, ó, é quase imperceptível, mas vocês percebem tons de amarelo e de laranja diferente aqui? Tem um leve. Aí, às vezes, é muito raro a gente vir clicar aqui e ao invés de pegar aqui dentro, ou pega uma cor mais escura, ou até mesmo mais clara, se tiver presente. Mas é quase impossível, assim, né? Pensando a olho nu, porque se a gente der um zoom aqui, ó, afastando um pouco, e a gente está aqui, vai pegar o conta-gotas, é quase, é raro a gente, sabe, pegar aqui da bordinha. Mas repare o seguinte, quando eu clico no conta-gotas na camada que eu quero, eu tenho que, ou na cor que eu quero, eu tenho que conferir exatamente isso. Se eu estou na camada certa da cor. E se a camada ela está com opacidade de 100%. Por quê? Se eu tiver a camada assim, ó, claro, não sei se foi o caso, né? Mas se eu pegar aqui, ela pega a informação dessa cor clara, tá vendo? Ó? Ela não pega a cor saturada, opacidade 100%. Então, eu tenho que mirar aqui bem no centro da cor e pegar a informação, clicando.
e aí conferir se ela está aqui certa. Outra coisa que pode ter acontecido também, Stephanie, na hora de colorir, na hora de você pegar o balde de tinta ou o pincel para jogar a informação dentro da área que você quer, você tem que conferir aqui se a sua ferramenta balde de tinta está também com a opacidade de 100%. Por quê? Se ela tiver com uma opacidade mais clara, por exemplo, aqui ó, vou colocar 39, e aí eu quero colocar a cor aqui, apesar da cor estar certa de acordo com a tabela, a opacidade, claro, faz com que você coloque a cor mais opaca, quer dizer, com transparência, entendeu? Então ela não vai ficar escura, ela fica clara nesse caso. Deixa eu ver outro caso que pode acontecer. Normalmente é isso mesmo, porque quando a gente usa o conta-gotas, tem que estar, a camada tem que estar, né, ou a gente tem que acertar mesmo o conta-gotas aqui, conferir se a cor está certa aqui, e conferir tanto a opacidade da ferramenta balde de tinta, que tem que estar em 100%, como também se a minha camada também, que vai receber a cor, também está 100% de opacidade. Porque se a camada também tiver com opacidade menor, por mais que eu colora, ó, ele fica com a cor clara, opaca no caso, né? Deixa eu ler ali. Peraí. Aparece. Chat. Estava normal. Onde arruma a opacidade do balde de tinta? A opacidade do balde de tinta, você tem que lembrar o seguinte. Toda ferramenta que eu selecionar aqui para trabalhar no Photoshop, ela fica aqui no cantinho, né? Por exemplo, o balde de tinta, aparece aqui uma barra de configuração da camada, da ferramenta, desculpa, que você selecionou. Então a gente tem aqui ó, a opacidade do balde de tinta. Aí conferir se está 100%. Deu para entender? A pergunta é se é isso que aconteceu com o seu, né? Com o seu trabalho. Se não for, investiga aí o que pode estar acontecendo. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida de do que foi feito, do que eu apresentei na hora da prática, né, que aparecem as dúvidas. Vamos aproveitar para tirar essas dúvidas. Eu vou abrir um. Sabrina está aí? Eu posso mostrar o seu, Sabrina? Só para mim discutir uma questão? Sabrina me mandou o trabalho dela e ela tem um erro comum aqui que a gente comete muitas vezes na hora que está iniciando dentro do Photoshop, que foi o seguinte: ela colocou aqui a camada, o traço, beleza, só que as cores, ela colocou todas em uma camada só. Apesar de ter uma linha aqui, ó, que separa, mas essa linha não vai garantir que seja fácil a gente alterar qualquer cor, qualquer coisa que esteja aqui dentro. E até mesmo para me construir depois os fotolitos do Silk Screen, que é fazer essa questão aqui, né, que eu já apresentei para vocês, fica muito mais complicado de finalizar dessa maneira. Então, Sabrina, se você puder refazer, no caso é bem simples, você já tem até as cores que você quer inserir. A daí, você vai de novo separando essas áreas dentro do seu desenho, criar uma nova camada. Aí você pode pegar até a cor que está aqui, ó, com conta-gotas, né?
E nessa nova camada inserir, opa, ixi, eu estava com a ferramenta ainda conta-gotas. E nessa nova camada inserir a cor referente àquela camada. Daí, o ideal é você fazer o mapeamento primeiro de todas as camadas que vão com a mesma cor, né? Assim como eu mostrei no da Brenda é ótimo, da Brenda. E, e assim, ó, você vai com a ferramenta varinha mágica, seleciona, segura o Shift e vai ticando nas áreas onde vão receber aquela cor, né? E depois, com tudo selecionado, você vai criar uma nova camada e vai inserir essa nova cor. Opa. Você vai inserir essa nova cor aqui dentro dessa nova camada. Ok? Os espaços sem colorir aqui, ó, quando eu tiro, que você falou aí, é sobre essa questão. A cor, ela está entrando dentro do traço, né? Então, esse espaçamento que está rolando aqui é exatamente o traço preto. E o ideal é que faça isso mesmo. Por quê? Para a gente, né, fazer a estampa funcionar, ela tem que ter esse encaixe muito bem feito, né? E esse traço me ajudou a fazer isso. Mas chega um ponto, né, que é igual eu discuti no início com a Brenda, que a gente pode, na hora lá, mudar um pouco o nosso raciocínio. Por exemplo, eu quero sem um traço, dependendo do fundo que for o meu trabalho, enfim. Mas essa distância entre os elementos aqui é uma questão, porque essa imagem foi feita a partir desse traço, né? Então as cores entram ali, ó. Vou colocar aqui uma opacidade para a gente identificar cada uma delas. Elas entram dentro desse espaçamento. Um pouquinho mais aqui. Ok? Então a regra é clara, tá? Desculpa o trocadilho. É, cada cor tem que ir em uma camada separada. É isso que é a raiz da estampa localizada em silk screen, né, que a gente está falando. A raiz disso é essa separação das cores. Esse raciocínio de trabalhar com camadas separadas para colorir um elemento, um design, uma ilustração, ele é muito prático para o Silk, né? Porque a gente sabe que a partir disso a gente consegue fazer os fotolitos a partir desses elementos todos separados, né? Lembrando que o fotolito ele é essas camadas todas em preto, da mesma cor, né? Mas cada camada está separada, né? Que quer dizer, aqui a gente tem a tela 3 da cor 3, tela da cor 2, tela da cor 1 e a tela do traço. Aqui ficou, né, com aquele buraco, mas foi um errozinho. Mas não vai interferir para enviar isso, por exemplo, para ser impresso. Nos vegetais, nas transparências, para ser revelado na tela. Esse material, essa máscara, né? Desculpa, essa tela com a arte em preto, isso chama matriz, tá? Quando alguém então falar dentro da linguagem gráfica, da estamparia, ou até mesmo da gráfica tradicional, quando fala em matriz, está falando dessas chapas ou dessas telas que definem a cor, né?
por exemplo, na matriz de uma policromia, que é uma arte feita com CMYK, as matrizes, elas são pontos, são pontinhos, não são esses chapados aqui. Eu vou mostrar aqui, não, eu acho que não vou mostrar ainda sobre a policromia não, para não fazer muita confusão ainda na cabeça de vocês. Mas eu posso achar aqui na internet um exemplo de como é a imagem de uma policromia, para vocês entenderem. Que a técnica, uma estampa em policromia, ela... Opa, meu Deus. Estampa policromia. Ela não tem essa definição chapada. Ela não fica assim. Ela fica com aparentemente uns pontinhos formando ela. Vocês estão vendo um vídeo aí? Esse vídeo aqui é uma técnica de policromia. Essa técnica é a seguinte: o fotolito, essa matriz da arte, ela é toda pontilhada. Isso faz com que essas matrizes todas pontilhadas são geradas quatro matrizes, uma do ciano, uma do amarelo, uma do magenta e uma do preto. Então, qualquer arte, qualquer foto, qualquer desenho, ele vai ser possível ser feito com essas quatro cores, independente da quantidade de cores que essa arte tem. Dá para reproduzir qualquer arte, então, seguindo essa ideia da policromia. Só que o seguinte que acontece, a arte ela não fica chapadona, ela não fica com aquele traço definido, ela fica com os pontinhos que formam ela. Então, o resultado muitas vezes não agrada muito. Aqui está mostrando, ó, ele está vindo primeiro com o ciano, tá vendo? Tá vendo que ela é toda pontilhada? E depois ele está vindo com o magenta. E ele está vindo com a magenta aqui. Deixei um pouquinho mais veloz aqui, só para... E aí vem com amarelo. Vocês ainda estão vendo? Ó, amarelo. Só que você percebe que existem vários tons ali já, resultados da mistura desses tons que estão ali. Tem laranja, tem um violeta, tem tons mais claros, mais escuros. E aí depois, para finalizar, vem com o preto. O preto é muito importante na policromia, porque ele vai trazer o contraste, que às vezes não fica aparente, só com as cores pigmento, assim, né? Fica muito parecido com uma fotografia, só que aqui não vai dar para ver assim muito bem, mas se a gente tivesse ao vivo com essa arte, a gente aproximasse o olhar e a gente ia ver os pontos que formaram essa cor, essa arte, né? E aqui é uma técnica de berço. Tá vendo que a camiseta tá pronta? Aqui dentro ela tá vestida aqui dentro dessa, dessa chapa, dessa prancha, mas ela já tá pronta para
e tá toda fechada, toda costurada no caso, né? A policromia, eu quero falar dela, né? é, Ainda dentro do Photoshop, com certeza. Mas antes de falar dessa técnica, eu quero falar. Policromia é muito massa mesmo, Guilherme. É muito massa. Tem uma técnica mais legal ainda que a policromia, que é a indexação. Só que a indexação é assim, ela não é muito viável hoje em dia. Porque a policromia a gente consegue resolver com 4 telas. A indexação, eu acho que o mínimo dela são 6 telas. Mas é mais ou menos a ideia da policromia, só que os pontos são mais próximos. Essa indexação ela já conta com a como fala? Com a opa, a palavra fugiu. Com a migração da tinta, sabe? Que a indexação já entende que a tinta ela dá uma migrada assim enquanto está no tecido, ela expande levemente. E daí ela gera um resultado mais mais fiel assim à imagem. E a indexação também, ela, a maioria das vezes, ela exige um fundo branco, independente se ela tá aqui, ó, num tecido claro, só se for o branco mesmo, ela não exige o fundo branco. Agora, um tecido com qualquer cor, você tem que fazer um fundo branco para ela. Uma indexação a gente não vai chegar nela, tá? Eu queria agora falar um pouco do Illustrator, tá? Quem conhece o Illustrator aí? Quem já mexe? Quem já tem alguma prática com ele? Alguém? Ninguém? O Illustrator é o nosso software virtual, né? No caso, que vai substituir, né? Dentro do que eu acho que é comum, assim, as pessoas relacionarem, o Corel, né? No sentido de que o Illustrator é o programa de trabalhar com vetores da Adobe. Então, na faculdade, a gente trabalha com os programas da Adobe. E o Illustrator, tá abrindo aqui ainda, só um minutinho, ele tem uma proximidade muito grande com a linguagem do Photoshop, né, a interface, a aproximação total com o estilo de trabalhar do Corel, né? Você trabalha com pontos, com contorno, com cores de objetos, com rotação desses objetos, da mesma forma que a gente trabalha normalmente no Corel. A dificuldade de muitas pessoas é desapegar das técnicas que sabem do Corel ali e se dedicar 100% dentro do Illustrator para apanhar, para aprender algumas coisas, para mexer exclusivamente nele.